muito sobre isso daí, eu tenho batido muito nessa tecla, e aí, como eu já ensinei isso daqui, eu só estou apenas te relembrando para que você possa caminhar conosco no entendimento novo. Bom, já falamos sobre isso, e aí eu estou agora trabalhando a segunda parte dessa mensagem, que é o não se cale. E nessa segunda parte do não se cale, eu falei o seguinte: por que nos calamos? Primeira coisa, por vergonha. Segunda coisa, medo das consequências. Terceira coisa, falsa crença de que calados não seremos descobertos. Isso é uma coisa que a gente muitas vezes não entende, não compreende, e nós temos que entender isso daí e saber o que é que Deus está falando nessa parte aí. Outra coisa que nós temos que ver aqui é a quarta coisa, que é essa questão do pensamento, né? A gente tem o falso pensamento de que não há ninguém fiel para me ouvir. Enquanto a pastora está puxando aí o histórico e pegando os nomes de todos, a quinta coisa que eu falei, isso daí foi que a tentativa de adiar as consequências, né? Então, a perda de tempo, perda da vida. Quantas pessoas passam a vida inteira com mágoa de uma pessoa, com raiva de uma pessoa, e aí se cala, se fecha, a pessoa morre e não fica nem sabendo que ela estava com raiva da outra pessoa. A terceira fase da nossa mensagem é esta. Começamos anteontem, né? Que é: por que não devemos nos calar? Por que não devemos nos calar? Primeira coisa, porque se você fica calado, isso gera enfermidades físicas. Envelheceram os meus ossos. Nós lemos ontem o Salmo 32, né? Foi algo tremendo para a nossa vida. E hoje eu quero falar aqui o número 2. Gemidos da alma, pelos meus constantes gemidos. Não trabalhar isso daí, eu quero explicar isso para você, que vai ser de grande valia para a sua vida, para a minha vida, porque é isso que Deus quer. Deus quer nos ensinar coisas novas, coisas grandes no dia de hoje. E olha o que eu quero falar para você nesse dia maravilhoso, nesta terça-feira poderosa e maravilhosa. Você tem que entender que quando a sua alma está doente, quando você está gemendo na sua alma, tem algo errado, algo que não está funcionando, algo que não está bom. E você precisa trazer à sua memória coisas boas. Vamos para Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quem puder, coloque aí para mim. Não sei se o pastor Mário está por aí, mas ele é o meu amigão. E se ele estiver por aí, ele já coloca, né? Se não, a irmã Jeane ou a irmã Rosana, alguém que possa colocar aí. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. A pastora vai ler para nós. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Olha aí, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, né? A palavra de Deus fala que eu tenho que me recordar de coisas boas, de coisas que vão trazer para a minha memória alegria, paz, tranquilidade. O que é que você tem trazido para a sua memória? O que você tem colocado no seu coração? Coisas ruins? Isto não é bom para você. Por exemplo, está comprovado nesse período da pandemia, né? Aumento da violência doméstica. Está comprovado nessa pandemia aí, por exemplo, as pessoas fechadas, enclausuradas, confinadas, brigas dentro de casa, violência, né? Ataques a crianças, né? Então, abuso sexual. Quantas crianças estão sendo violentadas, né? A ministra Damares mesmo estava dizendo aí que tem pessoas que pagam até 100 mil reais por um estupro de um bebê. Então você vê quanta coisa maligna está acontecendo nessa pandemia. Quantas mortes, quantos assaltos, devido ao quê? A paciência se esgotou. As pessoas estão confinadas e estão pensando besteira. Como diz também o velho adágio, né? Mente vazia é oficina de Satanás. Se Satanás é aquele que está dominando a sua vida, é aquele que está fazendo com que a sua vida seja realmente fortalecida, certamente você vai para o mal. Se Satanás é aquele que não consegue fortalecer a sua vida e também não enfraquecer, certamente você irá para o bem. O que você tem colocado no seu coração?
O que você tem colocado dentro de você? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Vou colocar a tela novamente, porque olha o que acontece. Você não pode ficar calado, porque por causa dos gemidos da sua alma. Quantas são as pessoas que elas estão gemendo, padecendo, sofrendo? As pessoas tentam mostrar que são fortes, né? Ah, eu sou forte. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas não entendem que, apesar delas aparentarem essa força, ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Você tem que aprender isso. Você tem que analisar isso. Hoje eu estava vendo lá em Brasília, né, no Palácio do Planalto, quando o presidente sai da casa dele e vai para o Palácio do Planalto, ele sai do Palácio da Alvorada, onde ele mora, e vai para o Palácio do Planalto. Uma senhora aparentava ser talvez uma evangélica, não deu para perceber, mas ela estava tipo profetizando, falando algumas coisas, e um dado momento ela disse ao presidente: não é contra a carne nem contra o sangue. Isso está escrito em Efésios 6,12. E ela disse: olha, Deus me acordou de madrugada, eu tenho, parece que 84 anos que ela tem, ou 64 anos, eu não me recordo bem a idade dela, mas chegou um momento que ela disse assim: Deus me falou que você está muito triste, presidente. Deus me falou que você está um pouco abatido, que você está uma pessoa assim meio que muita pressão sobre a sua vida. E ela disse assim, eu nem sei, nem conferi ainda, mas eu creio que a pastora pode até conferir, Salmo 4,8, que fala que deito logo, pego no sono, porque é o Senhor que me sustenta. Então veja, uma mulher que aparentemente para muitos é como se fosse doida, né? Geralmente quem é crente, quem é de Deus, quem fala de Bíblia é tido como uma pessoa doida, maluca, mas ela foi lá, viajou não sei quantas horas para dizer para o presidente: medite nisso, presidente, Salmo 4,8, aí a pastora vai ler aqui para a gente. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Repare, aparentemente essa mulher parecia maluca, mas o que ela estava dizendo? Que a alma do presidente da República estava batida, muita pancada, muito sofrimento, e que ele não temesse, ele foi escolhido por Deus para uma missão. E aí ele chama atenção, ela não dorme com o presidente, ela não conhece o presidente, ele sequer sabe quem é aquela mulher, tanto é que ele nem queria parar ali na hora, mas quando ela falou assim, eu posso orar, aí ele parou. Quando ela falou assim, eu posso orar, ele, bom, parou. E ela começou a soltar essas palavras, Deus mandou eu falar isso, Deus mandou eu falar aquilo. Queridos, a alma geme. Repare, o presidente não falou nada com essa mulher, e essa mulher começou a soltar palavra para ele, dizendo: olha, eu sei que está doendo, eu sei que você está passando um momento difícil, a sua alma está assim, mas o sangue de Jesus vai te cobrir. E aí ela começou a profetizar coisa para ele lá, e ele lá dizendo amém, amém e tal. Resumindo, qualquer outra pessoa ia dizer: não, o presidente é forte, ele é um homem, ele é um militar. Mas ela disse da parte de Deus: eu sei que a sua alma está ferida, presidente. Eu sei que o senhor está apanhando muito, presidente. Irmãos, o que você tem que entender? Às vezes você fala assim: eu não falei nada com ninguém. Por que as pessoas vivem dizendo que eu estou triste? É porque o corpo fala, as nossas expressões falam. Às vezes você fala assim: mas eu não disse nem para minha mãe que eu estou passando sofrimento. Mas as coisas acontecem. As coisas são assim. Eu me recordo que hoje à tarde eu estava conversando com a minha esposa e de repente aí ela estava falando com a minha mãe, eu falei com a minha mãe algumas coisas e tal, e ela, minha mãe conversando algumas coisas, e eu disse: ó, tá vendo aí? E a minha esposa dizendo: ó, tua mãe estava orando em oração por uma determinada coisa já há uma semana. Então, quer dizer, a minha mãe já estava numa batalha espiritual há uma semana por uma determinada coisa. O que eu quero que você entenda? A alma geme, a alma fala, né? É o marido que chega para a esposa e diz: que foi? Aconteceu? Tá bem? Tá tudo bem? A esposa: não, eu tô com um problema, não sei o quê. Ah, eu sei. Ah, mas como é que você sabe se eu não falei nada? A esposa fica até brava, né? Como é que você sabe? Eu não falei nada pra você. Ah, por quê? Porque a pessoa sente. A mesma coisa, o marido está lá no trabalho, está na escola, está num lugar, foi mandado embora, está meio triste. A esposa diz: o que aconteceu? E nada, não foi nada não. Mas aconteceu um problema, o carro bateu, foi mandado embora, alguma coisa assim. Aí ele fala, né? Não, é porque fui mandado embora, e por aí vai. Então, o que eu quero que você entenda
e eu quero fazer uma oração por você nesta noite. A nossa alma geme, então não adianta ficar calado, até porque olha um adágio que diz, quem cala, consente. Então quando você fica calado, você está consentindo. Quando você fica calado, você está querendo passar uma imagem de forte, né? Eu não vou incomodar meu filho, eu não vou incomodar minha filha. Mas se você parar no hospital, não vai incomodar mais? Ah, eu não quero incomodar minha mãe, mas se você for preso, não vai incomodar mais? Mas eu não quero que a minha esposa se preocupe comigo. Mas se você parar numa UTI, não vai prejudicar e não vai perturbar mais ainda a alma da sua esposa? Ah, mas eu não quero incomodar meu marido, porque ele tem muita coisa na cabeça dele. Mas e se você cair doente? Seu marido não vai ficar mais preocupado, vai ter que faltar no trabalho, vai ter que pedir uma licença no trabalho. Tudo poderia ter sido evitado. Se você tivesse tratado no começo, se você tivesse conversado, né? O filho que está com problema no colégio, de repente já fumou o primeiro baseado, por que não fala com o pai? Ah, mas se eu falar com meu pai vai me bater, falar com meu pai vai brigar comigo. Mas é melhor do que você ser preso com drogas. Então, quantas vezes a menina que, de repente, deveria gostar do menino, está gostando de uma menina. Mas aí, não vou falar para minha mãe que eu sou lésbica. Eu vou dizer isso para minha mãe que eu sou sapatão, que eu sou não sei o quê. Ah, minha mãe, meu pai vai expulsar de casa. Mas é melhor você falar com seu pai, é melhor você falar com sua mãe, porque eles conhecendo a verdade, ainda que sejam duros, ainda que sejam enérgicos com você, vão poder entender sua dor e talvez resolver. Falar para o meu pai que eu sou um homem mole, um baitola, né, um fresco, né, um homossexual, meu pai vai me dar uma surra. É melhor você levar uma surra do seu pai, mas seu pai saber a verdade. Isso daí ser tratado do que você ficar gemendo na sua alma. Ah, eu sofro porque meu pai não é presente. Ah, eu sofro porque minha mãe não é presente. Não é melhor você conversar com seu pai? Não é melhor você conversar com sua mãe? Olha, eu sinto falta de você, você não tem sido um bom pai, você não tem sido uma boa mãe. Então, um dos motivos, né, nós temos vários que nós vamos falar, amanhã eu vou falar o terceiro motivo, hoje eu falei o segundo motivo. O segundo motivo para você não ficar calado, que você deve falar, deve abrir o bocão, é que a sua alma vai sentir dor. A sua alma vai sofrer muito. Isso vai ser ruim para você. Isso não pode ficar assim. Talvez você tenha uma dívida. Ah, não vou falar com ninguém. Por que você não vai falar? É porque também ninguém vai me dar dinheiro. Quem é que vai me dar dinheiro? Alguém vai me dar alguma coisa? Não. Então eu não vou falar. Só que aí você suja o seu nome. Você complica as coisas. Daqui a pouco você não pode mais comprar. E aí todo mundo passa aperto. A família pensou que você tinha uma reserva e você não tem. A família pensou que você estava trabalhando, mas já foi demitido. Então, se você vai ficar calado, isso só adoece a nossa alma. Você dorme mal, você acorda mal, você come mal, você trabalha mal, você estuda mal. Por quê? Porque lá dentro está doendo, está machucando. Né? É aquela mágoa, aquela ferida, aquele ressentimento, é aquele desânimo. Abre sua boca. Ah, mas na minha casa ninguém me ouve. Vai na casa do